Olá, pessoal. Vamos falar de SEO? Primeiro, o que é SEO? SEO, ou Search Engine Optimization, ele serve para que o Google entenda o teu site de uma forma mais adequada. Ou seja, quando o pessoal procurar no Google alguma palavra como mochila de praia, mochila térmica, o objetivo é que no resultado do Google, no resultado orgânico do Google, o seu site apareça antes de outros sites. Para isso existem várias técnicas a serem feitas, tá? E uma delas é a técnica de SEO, onde você consegue, no teu site, mostrar para o Google informações sobre o que está sendo buscado. Tá? Então, na prática, se a gente olha, aqui eu busco por mochila de praia, por exemplo, tá? E aí ele me lista aqui no orgânico, ou seja, nos links que não são pagos, ele me lista as informações de cada site encontrado, baseado nas palavras que eu busquei. Muito bem? Aqui ele lista qualquer site, tá? Ele indifere se é loja virtual, site institucional, blog, Facebook, qualquer outra informação livre na internet. Então, Fábio, como eu faço para que o meu site apareça de uma forma melhor posicionada no Google? Muito bem. Bom, primeiro deixa eu apresentar a Fata. A Fata é uma loja virtual que vende mochilas de diversos tipos, tanto para homem quanto mulher. A gente vai usar ele como exemplo, tá? E vamos ver como criar esse texto SEO, né? Esse texto que vai instigar o usuário a clicar no meu link lá no Google, ao invés de clicar no link de outro lojista. Pois bem, como é uma loja virtual, a gente tem, primeiramente, produtos a serem vendidos na loja. E depois disso, a gente coloca um texto que não é diretamente focado no cliente nesse momento, porque o cliente já está no site, teoricamente, ele já conhece o site, então ele não precisa ler esse tipo de texto. Tá? Mas quando ele está lá no Google buscando por mochilas veganas, mochilas ecológicas, ele ainda não conhece a Fata. Então ele precisa ter acesso a esse texto lá pelo Google, e aí ele vai ler esse texto, ou parte desse texto, na verdade, né? Porque ele lê só 3 linhas de texto. Então ele vai ler parte desse texto, se interessar e vir para o site. Então, esse texto que está aqui embaixo da nossa listagem de produtos, ele precisa ser um texto focado no usuário que está buscando o site na internet e que esse usuário tenha o interesse em acessar a nossa loja. Tá? Ou seja, não adianta eu escrever um monte de informação aqui que não tenham palavras, frases vinculadas às coisas que as pessoas buscam no Google, certo? Porque senão o texto não vai ser adequado. Muito bem. E na prática, Fábio, como eu coloco o texto na minha página? Como que eu faço? Eu já sei qual texto colocar, eu já sei em qual pasta, qual página do meu site colocar, mas como que eu coloco isso na VTEX? Bom, primeiro você tem que ter acesso ao CMS do seu painel de controle, certo? E aí a gente vai ver lá na VTEX como faz isso. Aqui no teu CMS, ele é dividido em duas partes. A parte que geralmente a sua agência mexe, onde você tem os templates da página e os arquivos, e a parte onde o lojista geralmente mexe, que é onde você vai colocar textos personalizados de uma determinada página, é onde você vai mexer no banner, é onde você vai botar determinadas imagens, colocar coleções e assim por diante. Não vou entrar no detalhe do CMS, porque hoje a gente vai falar apenas do texto SEO. Primeiramente, tem que lembrar que na VTEX, toda a página ela é customizada. Ou seja, se eu quiser um banner lá embaixo e o texto em cima, eu consigo fazer. Tudo depende do projeto do template que foi feito. Tá? Então, para que a gente consiga, no caso da Fata aqui, colocar um texto aqui embaixo, eu preciso ter um espaço criado pelo programador nesse template da mochila aqui no caso, ou seja, de um departamento, tá? Que vai ter o placeholder ali de texto para que você possa incluir esse texto. Muito bem. Então, eu já sei que essa é uma tela de departamento. Ah, Fábio, mas só porque está escrito mochila? Não. Vamos lá em botão direito, inspecionar.
eu vou clicar aqui em Elementos, e repara essa linha verde aqui, Virtual Folder Name. Aqui onde diz arroba, um nome, outro arroba. Isso é o nome da pasta lá no CMS. Então, eu apenas não sei que é mochila, mas eu sei que é um departamento. E qual é o departamento? É o departamento mochila. Muito bom, Fábio. Então, agora que eu já sei que eu estou numa tela de departamento, eu consigo ir no CMS, vou em Sites and Channels, vou no meu mundinho da loja que eu estou mexendo, entro na pasta departamento, clico no layout default, né, que é o certinho vermelho, vou em Settings, e aqui eu tenho o que eu falei sobre as configurações, né, onde eu coloco banners, textos, coleções e etc. E aí, eu já tenho que saber, meu placeholder é essa caixa azul aqui, né, onde eu tenho todos os meus objetos. No exemplo do banner aqui, eu tenho um placeholder de banner full no topo da página, onde tenho vários objetos de banner, ou seja, vários banners aparecendo na página. Tá? Então, eu vou ter que saber aonde está o meu placeholder do texto, né? Que é embaixo dos produtos. Só que eu já sei, eu já tenho que, primeiramente, saber o escopo da minha página, né? E aí eu vou procurar aqui, ó, texto SEO para melhor indexação no menu lateral. Não, não é esse que eu estou mexendo. Conteúdo acima do tip bar? Também não é. Texto SEO para melhor indexação. Beleza. Esse aqui foi o que eu mexi. Então, primeiro de tudo, eu vou criar um objeto. Aqui ele já tem criado, mas vamos lá. Eu vou fingir que vou criar. Se é um texto, ele é um objeto do tipo HTML. Eu clico em adicionar e dou um nome qualquer para ele. Eu não vou dar um nome, tá? Porque eu já criei esse objeto anteriormente. Ele está aqui embaixo. O nome que eu dei para ele foi SEO Departamento. Ele é apenas um nome de identificação. Ele não aparece no site de nenhuma forma quando é do tipo objeto HTML. Depois que eu criei o objeto e cliquei em Save Settings, ele vai me habilitar o lápis. Então, eu vou clicar no lápis e vou criar, agora sim, o resultado final. Eu vou criar o meu texto. Que no caso, se eu não tenho um conteúdo aqui definido para o que eu quero colocar, então eu clico em Add Content. A gente vai ver isso em outro departamento. Tá? No momento, eu estou com um departamento já criado aqui, que é um mochila, que é referente a esse texto aqui. Então, o que eu faço? Eu tenho um Content Name, que, de novo, é apenas um identificador desse conteúdo. Apenas para que quando eu olhar aqui, eu não precise abrir a tela para ver o que está escrito. Eu já sei que é no conteúdo mochila. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o Content Name, que eu coloco qualquer nome. E aí, eu tenho o meu HTML. Tá? Eu posso ver como ele está escrito aqui no Preview. Mas o HTML, você vai colocar, se você quiser, tags HTML, você vai colocar informações para que o site apareça da forma correta, certo? Nesse caso aqui, propriamente, da Fata, a gente até criou um templatezinho que ele mostra separado, tá? Em título, texto e áreas. Essas áreas são essas duas áreas aqui, mochilas térmicas e não perca a chance. Tá? Então, esse título e um texto inicial a gente chamou de header, e essas áreas a gente chamou de artigos, né? de áreas separadas uma da outra. Tá? Bom, aqui a gente vai determinar via CSS, via HTML, né, como os textos vão aparecer. Ou seja, se eu quero um trecho negrito, eu vou botar um HTML de strong. Se eu quero... na Vtex, esse objeto HTML, ele é um HTML livre. Você consegue colocar qualquer coisa de sintaxe HTML, certo? Então, a liberdade que você tem de fazer aqui é tranquilo. Você não precisa usar tag nenhuma, botar um texto corrido direto, ou escrever um HTML de forma decente. Muito bem. No nosso caso, então, a gente criou o que eu falei, o header, tá? Que seria tanto o texto até antes do mochilas térmicas aqui. O H2, que é apenas o título do texto, que é esse carinha aqui. Depois vieram alguns parágrafos,
que são esses 2 parágrafos, e depois uma seção com class item. Aqui foi apenas a forma, de novo, foi apenas a forma como a gente demonstrou no nosso HTML. É uma configuração exclusiva para Fata, tá? Para você que está criando o teu texto HTML no teu site, como a gente está explicando, você vai utilizar as tags HTML que você vai ter disponível como foi montado o seu site, certo? Então, tags como strong, como H2, H3, parágrafo, isso tem em qualquer site, né? Ele pode não estar configurado no CSS da forma como você deseja, aí você vai ter que configurar ou falar com o teu programador para ajeitar para você, mas aqui já está pronto. Então, basta seguir a mesma sintaxe, né, para Fata e alterar os textos conforme a necessidade. Muito bem. Então, eu tenho a section, tá? Com H3, que ele vai ser esse título aqui, mochilas térmicas, espaço e qualidade. E se eu quiser colocar uma imagem do lado desse texto, ou seja, para ficar uma imagem aqui entre esses 2 parágrafos, eu tenho esse espaço no HTML aqui, onde eu vou botar uma tag de imagem, que seria algo como image source igual o caminho da imagem na Vtex. Fecha aqui, fecha, pronto, a imagem vai aparecer. Ok, então a gente definiu o texto, certo? Como ele é escrito. Tá com dúvida de como é o HTML? Simplesmente só troca os textos e vai funcionar normalmente também, tá? Muito bem. Feito o texto, você vai marcar em Active Content e dizer qual é a categoria. Lembrando que na Vtex, categoria e departamento, categoria, departamento, subcategoria ou qualquer outro nível, é tudo categoria, né? Então ele não faz distinção aqui nessa tela. Ah, Fábio, eu não sei qual é o código da categoria. Você clica no ícone amarelo, ele vai te mostrar a lista de categorias. Então você seleciona a categoria que você quer e depois que chegar na pasta correta, por exemplo, vamos supor que fosse mochila masculina, né? Você vai clicar em adicionar. Eu vou manter o mochila aqui, tá? Clico em adicionar, ele já vai jogar direto o código para cá. E aí eu vou clicar em Update Content, Save Content, dou um OK e clico em Save Settings e dou um OK. Pronto, não precisa fazer mais nada, tá? O texto já vai aparecer aqui embaixo e o Google vai entender que esse texto... Nada acontece porque muitas vezes o Google demora um tempo para avaliar o texto e reposicionar, se for necessário, lá na área do resultado de busca. Perfeito? Bom, pessoal, então a gente viu aqui como criar o texto SEO na página, né? A gente chama de SEO, mas na verdade é um texto explicativo sobre essa página. E quando eu digo página, eu quero dizer a página aberta, não o site como um todo, que é composto de várias páginas, né? Cada página tem que ter o seu próprio texto. Não adianta eu criar um texto institucional, colar ele em todas as páginas do meu site e achar que estou mandando bem pra caramba no SEO. Tem que ser uma página tem que ser um conteúdo por página. Assim como é na barra de título, como é na URL, no título da página, né? Então a gente precisa estar sempre deixando páginas únicas no nosso site para que o Google interprete da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Fica para a próxima aí, então, mais uma dica feita aí na Vtex. Lembrando sempre, a Vtex é uma questão de criatividade e não uma questão de possível ser feito ou não. Na Vtex a gente consegue fazer praticamente tudo. Um abraço, pessoal, e até a próxima.